Vou iniciar fazendo aqui um anel mágico, um círculo mágico aqui, ó. E dentro desse círculo mágico, eu vou fazer 6 pontos. Uma observação, eu já conto essa correntinha que eu usei para fechar aqui como ponto, tá? Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou unir, vou fechar esse anel mágico aqui, esse círculo mágico aqui, vou fechar ele. Vindo nesse pontinho aqui, ó, tá vendo essa correntinha inicial que eu fiz, que eu falei que era um ponto? Então, ó, vou entre ele e esse segundo ponto aqui e vou fazer o fechamento pegando nessa alcinha aqui, ó. Nessas duas alcinhas, que eu entre um ponto e o outro, de trás pra frente. Levo essa laçada de volta lá pra trás, assim. Levei lá pra trás, eu vou ter que segurar aqui com o dedo pra mim não perder. E vou vir aqui, ó, pessoal, embaixo da laçada, ó, vou inserir minha agulha e já vou pegar aqui, ó, o fiozinho aqui, ó, também, tá? Essa correntinha do fiozinho aqui, que é aquele primeiro ponto. Lembra que a primeira correntinha que eu falei pra vocês que eu ia contar como ponto? Então, vou inserir a agulha nele também. E vou levar essa laçada e pôr de volta aqui na agulha e vou dar uma puxada pra regular, porque tá muito grande essa laçada. Dei uma reguladinha. Vou laçar esse fio aqui atrás, ó, e trago pra frente e fecho aqui, ó. Vai sair aqui dentro da correntinha, vocês estão vendo? E vou fechar aqui com a correntinha, porque essa corrente já vai ser meu primeiro ponto aqui dessa carreirinha aqui. E aqui eu vou pôr mais outro ponto aqui, porque eu vou, pra cada ponto desse, eu vou fazer 2 pontos. Vou trabalhando, fazendo 2 pontinhos. Para quem é iniciante, esse ponto a gente chama de ponto baixo centrado ou centralizado, que é um ponto que a gente vai inserir a agulha assim, ó, bem no meio do ponto, assim, ó. Vai atravessar e a agulha vai sair aqui atrás também. Por isso que chamamos de ponto baixo centralizado. E aqui vou fazer mais 2 pontos aqui também. E para cada pontinho desse aqui de base, vou fazer 2 pontos centralizados até ali no final, tá? Até ali no fechamento. Vou fazendo aqui meus pontinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ainda tem mais um pontinho aqui. Essa primeira carreira, às vezes a gente fica confuso. Aqui, ó. Ainda tem mais um pontinho aqui pra gente pegar. Que é 6 grupinho aqui, 6 pontinhos que vai virar 12. Pronto, fiz aqui, ó, ele fica bonitinho, fica parecendo tipo uma florzinha aqui embaixo, vocês observar bem aqui embaixo, ó. O design fica bem bonito, ó. Parece uma florzinha. Eu vou fechar aqui, ó, puxa essa laçada um pouquinho pra cá. Venho aqui entre esse ponto aqui que eu mostrei pra vocês, essa correntinha, e o de cá bem nessa laçada aqui, ó, de trás pra frente. Vou colocar essa laçada na agulha e levo lá pra trás. Levei lá pra trás, vou segurar aqui pra mim não perder. E vou aqui, ó, embaixo da laçada, nesse pontinho aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou inserir minha agulha, atravessar, sair aqui atrás no meio do ponto, tá, pessoal? A regra é a mesma. Pra todos os pontos vai ser assim, até o final. Vou colocar de volta essa laçada na agulha, vou regular ela, porque tá muito grande. E vou fazer aqui, ó, fechar com uma correntinha. E essa correntinha já vai ser o meu primeiro ponto aqui dessa carreira. Deixa eu arrumar esse fio aqui, que ele tá meio embolado. E aqui é o seguinte, a gente vai trabalhar assim agora, ó. Vamos intercalar e fazer aqui um ponto sozinho e o outro com um aumento. Para as pessoas que têm dificuldade em saber o que é um aumento é quando a gente coloca 2 ou mais de 2 pontos no mesmo, aqui na mesma correntinha, no mesmo buraquinho aqui, no mesmo espaço, então a gente acaba chamando isso de aumento, tá? Então eu vou trabalhar aqui assim, dessa forma, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, até chegar aqui no final. Eu vou intercalar para não ficar amontoado esses pontos. Então aqui eu fiz um ponto, aqui eu vou fazer 2 juntos, que é o meu primeiro aumento aqui, ó.
Ó, 2 pontos junto no mesmo espacinho. Tem o meu primeiro aumento. Esse vai ser um ponto. E o próximo aqui, depois desse um ponto aqui, vai ser o aumento. E vou fazer assim até chegar ali no finalzinho dessa carreira e fechar aqui. Quando chegar aqui, eu paro para fazer junto com vocês. Então, cheguei aqui, pessoal, e esse fechamento eu vou fazer um tiquinho diferente, só um pouquinho, tá? Vou aqui, ó, onde eu coloco a agulha aqui nessa laçadinha, vou levar esse fio lá pra trás, até aqui normal, né? Mas agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a subir o corpinho da bolsa. E aí, eu já vou trabalhar aqui, ó, nessas alcinhas aqui de trás, aqui, ó. Vou trabalhar nelas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou identificar onde é a alça da frente e a de trás, ó. Vou pôr a agulha bem no meio, ó, coloquei. Vou pegar a de trás. Peguei ela. Vou aqui embaixo, e aqui atrás, ó, e pego esse nozinho aqui também, ó. Peguei. Vou colocar a laçada de volta na agulha, assim. Ó, coloquei de volta aqui na agulha. Dou uma puxada para regular e vou fechar aqui, ó, fazendo um ponto baixo. Ficou assim, ó, meu primeiro pontinho, que é essa correntinha aqui. E aqui eu vou colocar 2 pontos, tá? Eu ainda vou fazer um aumento aqui nessa carreira. Vou colocar 2 pontos. Coloquei 2 pontinhos aqui. Esses 2 eu vou fazer sozinho. Eu vou continuar fazendo a mesma regra do aumento daqui, tá? Que é, o primeiro eu fiz um ponto. Na segunda, eu fiz 2 pontos para cada ponto. E aqui eu intercalei, né? Fiz um aumento, um sozinho. Um aumento, um sozinho. Tem gente que fala que é um casado, um separado. Outro fala que é um namorando, outro solteiro. Mas eu chamo um ponto, um aumento, tá? Então, assim. Como aqui eu fiz, ó, um aumento e um ponto, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 2 pontos e um aumento, tá? Então, eu vou aqui, ó, pular 2 pontos aqui. E aonde tá esse ponto só, eu faço um aumento. Que é 2 pontos juntos no mesmo espacinho. Aqui eu vou fazer 2 pontos sozinhos. E aqui eu vou fazer um aumento. E vou dar continuidade, tá, pessoal? Até chegar ali no finalzinho. Quando eu chegar aqui no final dessa carreira, eu volto para fazer o fechamento com vocês e dar início à próxima carreira. Cheguei aqui, pessoal, no final, e agora eu vou finalizar aqui, fazer a troca de linha. Que aqui vou parar com essa cor rosa. Vou começar agora a trabalhar com a cor off-white. Ó, vou cortar aqui, puxar esse fio tudo para fora. E vou levar esse fio aqui, ó, dentro dessas 2 alcinhas aqui, onde eu faço o fechamento. Eu levo lá pra trás, assim, ó. Levei lá pra trás. Agora, eu venho aqui, ó, dentro desse nozinho aqui atrás. E aqui dentro do ponto também que eu tirei o fio, tá? No mesmo ponto que tá saindo o fio, eu saio aqui com a agulha e levo esse fio lá pra baixo novamente, aqui, ó. Olha pra vocês verem, já simulam a corrente, vocês ajeitam aqui, regula o tamanho e já fica bonitinho. Já vou aproveitar e já vou esconder esses fios aqui atrás, já pra ficando bonitinho, limpinho esse trabalho. Vou esconder esses fios, aqui um por um, assim, ó. Cuidado pra não repuxar ali o ponto, tá, pessoal? Se vocês repuxar, vai ficar estranho aqui o pontinho, ó. Tem que ter cuidado pra não repuxar, deixa eu ver. Isso, tem que ter cuidado pra não ficar repuxado. Pra ele ficar do mesmo tamanho dos outros, não dá diferença. Agora eu vou pegar aqui e vou escolher uma alcinha aqui por dentro qualquer. Eu vou usar uma agulha mais fina pra fazer aqui, que senão os pontos ficam muito laceados, ó. Vou escolher aqui uma alça qualquer. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma. Ó, e vou amarrar aqui, ó, dar um nozinho. Vou dar um nozinho bem apertado e vou levar esse fio aqui pra dentro, pra debaixo novamente, ó. Ó, levei aqui pra baixo. Vou cortar ele aqui rente, mas cuidado pra não cortar a base, tá? Essa base da bolsinha aqui. E vou dar um pinguinho de cola e já fazer o arremate.
Aqui. Dou uma afastadinha no fio e vou colocar a cola aqui embaixo do fio. Ó. Aí pega aqui com a agulha, com a ponta da agulha, dá uma empurradinha aqui pra dentro, aperta por alguns segundinhos e já pode soltar, tá? E ele fica, eu vou fechar aqui a cola pra não secar. E ele fica assim, ó, com acabamento limpinho. E aí vocês podem fazer a mesma coisa com essa parte aqui, ó. Eu vou esconder meu fio aqui e já volto. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse, eu vou fazer com esse daqui. Já volto, tá, pessoal? Já escondi aqui os meus fiozinhos. E agora eu escolho qualquer lado aqui, não tem um lado certo não, tá? É tudo a mesma coisa, os pontinhos, qualquer ponto aqui, vocês podem começar. Eu venho aqui nesse, ó, porque eu vou continuar trabalhando da mesma forma, tá? O acabamento, o trabalho agora, ele vai ser pego assim, por trás da laçada, pra ele criando esse design. Ela vai ser todinha assim, ó. Eu venho aqui, nessa alcinha de trás aqui da corrente, e nessa outra aqui mais atrás ainda, e já vou prender meu fio aqui pra mim já subir. Ó, prendi aqui com a correntinha, eu já vou aproveitar e vou escondendo esse fiozinho aqui atrás também, ó. Vou aqui, né, vou inserir minha agulha aqui bem no meio da corrente aqui, nessa alça de trás, e já vou pegando aqui e fazendo aqui um ponto baixo, ó, do mesmo jeito, ó. Venho aqui na alça, nessa alça de trás também, e faço outro ponto baixo. E eu vou dando continuidade e vou circular toda a minha base fazendo isso. Aqui não tem mais aumento, pessoal, tá? Aqui não tem aumento, aqui é só pegando assim, igual vocês estão vendo, para criar esse design, porque esse ponto ele vai ficar diferenciado. E outra coisa que eu ia falar para vocês, dá uma alongadinha para não ficar apertado. Dá uma alongadinha pra não apertar, porque senão não vai ficar muito bonito. A bolsinha vai ficar dura. E ela precisa ficar macia pra ficar bonita. Prender. E vocês vão fazendo isso aqui, ó. Vai pegando por toda essa base, vai circular até chegar lá no final. Não tem erro, tá, pessoal? O ponto é o mesmo, é repetitivo. Quando chegar lá no final, eu volto pra fazer fechamento com vocês. Aqui acabou os aumentos, tá? Não tem mais aumento, não. Tá? Até o final da bolsinha agora vai ser a mesma coisa de ponto e não tem mais aumento. Cheguei aqui no final e vou fazer o fechamento aqui junto com vocês, ó. Vou puxar ele, como eu sempre puxo. Vem aqui, ó, nessa alcinha de trás pra frente e vou levar essa laçada lá pra trás, assim. Levei? Vou vir do mesmo jeito que eu fiz o outro. Tá, deixa eu pausar aqui que o sino tá batendo. Aqui é sinal da escola, criança que brinca na escola, o sino que toca ali na igreja e às vezes o barulho da construção da minha cunhada aqui do lado. Gente, eu tenho que pausar toda hora o vídeo, tenho que estar cortando um monte de pedaço. Mas vamos aqui com calma que dá certo. Então, segurei a laçadinha aqui de trás, o que que eu vou fazer? Vou identificar aqui, ó, como já mostrei pra vocês, a alça que fica pra cá e vou pegar do fundo. Peguei? Vou aqui embaixo, pego essa alcinha aqui também aqui, ó, que tá aqui atrás. Prendo aqui a laçada na agulha, vou regular aqui, que tá muito grande, puxar bem, ó, pra ficar bonitinha aqui, parecendo uma corrente, essa laçada. E vou fechar fazendo um ponto baixo aqui, ó, uma correntinha que vai ser meu primeiro ponto baixo, daqui dessa carreira. E agora, pessoal, vou dar continuidade, tá? É a mesma coisa até o final da bolsa, assim, não tem mudança, tá? Não tem nada de novo aqui nessa correntinha aqui, nessa alcinha de trás, e fazendo um ponto baixo, alongado até o fim. Vocês procuram fazer ele mais alongadinho, pra não ficar apertado, que senão não vai, a bolsa vai ficar dura, e ela precisa ficar macia. Ela fica mais bonita quando é macia, porque é um saquinho, tá bom? É isso que eu ia falar pra vocês. Eu vou subir minhas carreirinhas restantes aqui, e volto no finalzinho da bolsa para fazer o acabamento com vocês, porque não tem necessidade de fazermos junto, porque é fácil, pontos, é o mesmo ponto, é repetitivo até o final. Aí vocês fazem o fechamento e quando chegar vocês vai fazer aqui, ó, já fiz uma carreirinha, essa é a segunda, né? Ó, vocês vão fazer, mas essa, ó, essa daqui vai terminar essa e fazer mais 4 correntinhas. Vai dar totalizar mais ou menos 6 carreiras, tá? Vai ser 6 carreirinhas. Já tem uma pronta, tô com essa, então essa e mais 4. Aí quando vocês tiver 4 carreiras e eu tiver as minhas aqui, eu volto pra gente fazer o acabamento junto, certo? Já volto.
Bom, cheguei aqui, ó, já fiz as minhas carreirinhas que precisava. Eu acabei fazendo mais uma porque eu achei que 6 estava muito pequeno, muito baixo. Quando for prender aqui, eu achei que ela ia ficar muito pequenininha. Aí é ruim quando é pequenininha demais. Agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, baixíssimo desse fio rosa aqui. Vou aqui em qualquer alcinha, prendo, faço aqui uma correntinha para prender. E vou pegando só nas alcinhas de dentro, pessoal, assim, ó. Dou altura, volto e passo no ponto de trás. Pego aqui nessa alça de dentro, dou altura, volto e passo no ponto de trás. Não aperta não, porque senão vai ficar repuxada essa boca e não vai ficar muito bonito. E também não deixa muito largo. Tenta usar a mesma tensão de ponto do início ao fim, para ficar com essas correntinhas todas do mesmo tamanho. Vou contornar essa boquinha aqui da bolsinha e já volto para fazer o acabamento junto com vocês, certo? Cheguei aqui no final, já até cortei aqui o fio, desculpa, balançou a minha câmera aqui. Cheguei aqui, ó, já cortei o fiozinho e agora eu vou fazer o fechamento igual eu faço os demais. Leva esse fiozinho lá para trás. Vem aqui dentro aqui por baixo, dentro de uma alcinha dessa e dentro desse ponto e vou levar esse fiozinho de volta lá. Ó, levei. Vou regular aqui. Ó, pra ele ficar bonitinho. E vou fazer o acabamento aqui, esses arremates, colar essas pontinhas, igual eu ensinei pra vocês, e já volto. Finalizei aqui, ó, e o saquinho ficou assim. Aqui foi aonde eu fiz o... Aqui. Foi aonde eu fiz a... Como é que fala? Os fechamentos do ponto. Onde foi o começo e o início. Então, o que eu vou fazer? Por mais que eu tive cuidado para deixar limpinho, mas sempre tem uma diferencinha dos outros pontos. Então, eu vou deixar ele aqui pro cantinho, tá? Vou amassar aqui, ó. De um lado, aqui do outro, e vou dividir, centralizar esses pontos. Pessoal, nessa parte eu gosto de usar marcador. Mas se vocês não tiver marcador, não tem problema, tá? Às vezes não tem, né? Nem todo mundo tem marcador em casa. Vocês podem usar um fiozinho de malha de outra cor. Pode pôr na cor branca, só precisa dividir onde vocês vai passar o fio. Eu vou centralizar e vou dividir os fios aqui, tá bom? Ai, gente, desculpa, eu tive que cortar um pedaço por causa do barulho da sirene das crianças na escola. Aí eu dei uma pausada, dei um recorte ali, agora eu vou dar continuidade, ó. Dividi a quantidade certa, deixei aqui, ó, um marcadorzinho aqui e outro aqui, centralizado, porque é aqui onde eu vou prender, certo? Deixei 11 pontos aqui e 11 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo aqui esse marcador onde tá marcado? Então, eu vou aqui nesse ponto, aqui do lado, ó. E vou passar por entre eles aqui por dentro. Ó, vou passando o meu fiozinho. É bom que seja uma agulha de tapeceiro de plástico, gente. Se vocês não tiver, pode usar a que vocês tiver mesmo. E se não tiver agulha de tapeceiro, vocês arrumam um jeitinho, coloca um grampo de cabelo, dá pra fazer isso. A maioria das mulheres tem grampo em casa. E se não tiver grampo, dá pra passar com agulha de crochê bem fininha. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá pra passar, viu, gente? Com muita paciência e determinação, vocês vão conseguir. E eu vou passar aqui por toda essa volta, pessoal, toda aqui, ó. Vou passar tudinho aqui. Opa, desculpa, saiu da agulha, deixa eu colocar de volta aqui. E eu vou passar aqui, passando em todos esses fiozinhos até chegar do outro lado. Vou passar aqui, ó. Até sair do outro lado. Não tira o marcador vai ficar aqui, porque ainda tem outro lado pra gente passar, pra não ter confusão, certo? Deixa o marcador aí, ignora ele e eu vou continuar passando o meu fiozinho, tá? O marcador tem que permanecer. Senão a gente vai ter que contar esses pontos tudo de novo. E vou passando. Gente, é igual fazer saquinho pra bolsa. Eu não sei como vocês fazem o saquinho de vocês, mas é igualzinho, não tem diferença, tá? Na hora de passar o fiozinho aqui, ó.
E vou passando aqui até chegar aqui, sair todo do outro lado. Pessoal, eu vou pausar, porque senão o vídeo fica muito grande. Pronto, passei ele todinho aqui, ó. E deixei esse ponto do marcador, eu não passei. Deixa aqui pronto. Não passei. Esse ponto do marcador, não. O que eu vou fazer? Eu vou regular aqui. Tá muito grande. Ó, vou deixar só um pedacinho assim, ó. Pra cá. E agora, já passei esse lado, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Passei todinho pra esse lado e ficou a pontinha aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar pra pontinha ficar do lado de cá. Vou cortar aqui, esse lado já tá colocado, vou colocar do outro lado. Eu preciso de 2 fiozinhos, certo? Eu tô com fio, eu não cortei não, já vou passando, depois que eu passar eu corto do tamanho que eu quiser, que eu precisar. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a passar, aqui já passei, eu vou passar do outro lado de cá, porque tem que ficar 2 pontinhas, uma pra cá e a outra pro outro lado. Então, eu venho aqui, ó, depois do marcador e vou passando aqui, tá? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou passar ele todinho, vou passar embaixo pelo fiozinho do marcador também, vou passar igual o outro e vou circular até chegar do lado de cá, tá? E vou parar aqui, ó, nesse pontinho aqui, deixar só o pontinho que tá o marcador de fora. Por isso que eu marco com o marcador, porque esse ponto, ele tem que permanecer aqui, tá? Desse lado eu não posso passar, porque eu vou amarrar aqui, quando eu puxar aqui, ó, ele tem que estar livre, esse ponto. Do mesmo jeito é do lado de cá, tá? Agora, eu vou passar, vou circular todo esse aqui, tudo, tá, pessoal? Vou passar tudo, até nesse pontinho do marcador. Vou passar, circular tudo. Quando chegar ali no final, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Pra gente fazer o acabamento junto. Vou passando aqui o meu trabalhinho, um por um. Ó, já coloquei desse lado pra vocês verem, eu barrei aqui coloquei uma bolinha aqui pra ficar bonitinho, dar um design bonitinho. E aqui, ó, esse outro lado eu deixei sem amarrar pra vocês verem, ó. De um lado ficou assim, a fita passou pra cá, ó. E a outra pra cá. Vou tirar esse marcador porque não tem necessidade de eu deixar ele aqui. Eu só deixei pra marcar onde era o final aqui. Vai dividir certinho. Vou cortar a pontinha aqui, ó, desse fiozinho pra mim colocar aqui a bolinha. Se vocês tiverem uma maior, fica mais bonita, que eu só tinha essa pequenininha aqui em casa. A maior, as minhas bolinhas. Esse aqui é um... Esse aqui a gente coloca na pontinha da bolsa. Eu esqueci o nome agora, fugiu o nome. Aí eu vou pegar, ó, juntar as 2 pontinhas aqui, ó, esticar bem e juntar elas. Eu cortei pra ficar fino, ó, porque tava muito grosso, não dava pra passar. Junto as 2 e agora eu coloco aqui, ó, no buraquinho da bola e passo. Se vocês juntar as 2, vocês conseguem passar. Dá um pouquinho de trabalho. Mas não é só uma coisa de outro mundo, não. Dá um pouco de trabalho, mas com jeitinho vocês conseguem passar. Se ficar difícil de passar, vocês podem dar um pinguinho de cola e unir as 2, que fica fácil. Ó, passei. Aqui não pode deixar grande, não, tá? Tem que ser mais ou menos, ó, igual eu deixei do lado de cá, assim, ó, uns 2 a 3 centímetros. Não deixar muito, igual 4 no máximo. Não precisa deixar muito grande, depois vocês vão entender o porquê que não precisa deixar grande. Agora eu vou dar uns 2 nozinhos aqui, ó, vou dar um nó. Vou dar aqui uns 3 nozinhos cego, tá? Vou dar um pinguinho de cola pro último não saltar. Se eu dar um pinguinho de cola aqui, ele fica bem preso. E agora, vou amarrar bem amarradinho aqui, pra ele não soltar. E agora eu vou cortar aqui. E assim não corre o risco dele vir a soltar depois, esse nozinho. Ó, e ele ficou assim. Por isso que eu deixo, porque aqui é só puxar. Vocês puxam de um lado e do outro que ele fecha, ó. Vocês puxam, ele fecha, viu? Ó, que bonitinho, fechou. Quer abrir? É só colocar o dedo aqui, ó, que ele abre, certo? E é por isso que essas bolinhas ficam aqui, esse nozinho tem que ficar aqui pro nó não soltar. Estica e ele fecha, ó.
Fica bonitinho. Por isso também que não pode deixar muito grande, tá, pessoal? Tem que deixar pequenininho assim, ó, pra não ficar muito grande essa fitinha. Vou colocar ele aqui porque ele dá um design bem bacaninha aqui. Vou abrir ele aqui. Ajudei a abrir ele aqui, ó. Estão vendo? E aí eu centralizo, tá, gente? Vocês vê o lado que tá mais bonito, os dois tá do mesmo jeito. Vou centralizar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou aqui, ó, no sexto aqui em cima, e coloco. E aqui é só fechar ele aqui, que ele fica bonitinho. Mas ele fica bem fofo, fica uma graça. E aqui, gente, cabe bastante coisa. Olha como fica dentro. Fica bem grandinho. Dá pra pôr cartão de crédito aqui dentro, gente. Dá pra pôr moedas. Olha a moeda aqui. Dá pra vocês pôr bastante coisinha aqui. Dá pra colocar o que vocês preferirem colocar, gente. Dá pra colocar um batonzinho aqui dentro. É bem espaçoso. Dá pra colocar bastante coisinha aqui dentro. E aí é só fechar, ó. Olha que graça que fica o saquinho. E fica bonitinho, organizadinho as coisas aqui dentro.